Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar sobre os animais puros e impuros, isso mesmo. Olha só, e o Senhor falou a Moisés e a Arão, dize aos israelitas que há sobre a terra, e dentre o que podereis comer, todo animal que tem o casco fendido, dividido em dois, e que rumina. Dentre os que ruminam e não ou têm o casco fendido, não comereis os seguintes animais: o camelo, porque rumina, mas não tem o casco fendido, será impuro para vós. O coelho, porque rumina, mas não tem o casco fendido, será impuro para vós. A lebre, porque rumina, mas não tem o casco fendido, será impura para vós. O porco, porque tem o casco fendido, dividido em dois, mas não rumina, será impuro para vós. Não comereis da carne deles, nem tocareis nos seus cadáveres, serão impuro para vós. Estes são os animais que não podereis comer. Dentre todos os que vivem nos mares, nos rios, e os que têm barbatana e escama, esses podem comer. Mas todo animal de mar e de rio que não tem barbatana nem escamas, todo animal pequeno, grande, que vive nas águas, esses serão abominações para vós. E os seus cadáveres vos serão repugnantes. Tudo que vive nas águas e não tem barbatana nem escamas são abominações para vós. Dentre as aves, essas são abominações, e não comereis. São repugnantes a águia, o abutre, a águia marinha, o arçó, o falcão, de qualquer espécie. Toda espécie de corvo, avestruz, mocho, gaivota, gavião, de qualquer espécie. A coruja, o corvo marinho, o corujão, a coruja branca, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, não. E também, né, o morcego. Todos os insetos com asa, que andam sobre 4 pés, serão abominações para vós. Mas podereis comer os insetos com asas que andam sobre os 4 pés, têm pernas mais longas para saltar sobre a terra. Isto é, podereis comer qualquer espécie de locusta, gafanhoto, acrídeo e grilo, mas todos os outros insetos com asa que têm 4 pés serão abominação para vós. Por meio dele vos torneis impuro. Quem tocar o seu cadáver será impuro até a tarde, e quem carregar qualquer parte do cadáver dele lavará a sua roupa e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem casco fendido, mas cuja fenda não o separa em dois e que não rumina, será impuro a vós. Quem os tocar será impuro. Todos os quadrúpedes que andam, toda a planta dos pés serão impuro para vós. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. E quem carregar o cadáver deles lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Eles serão impuro para vós. Dentre os animais que rastejam sobre a terra, estes também serão impuros para vós. A doninha, o rato, toda espécie de largato grande, largatixa, crocodilo da terra, o largato da areia, o camaleão, dentre todos os animais que rasteja, esses serão impuros para vós. Quem o tocar, depois de morto, ficará impuro até a tarde. Ficará impuro tudo aquilo sobre o que cair no cadáver de qualquer um deles, ou a vasilha de madeira, seja roupa, seja pele, seja pano de saco, seja uma ferramenta, né? Então, tocasse nesse animal,
ficaria impuro, precisaria ser lavado, né? Ele fala sobre isso. Todo alimento preparado nela com água ficará impuro, e toda bebida depositada numa vasilha desta ficará impuro. Ficará impuro tudo aquilo sobre o qual cair o cadáver deles. Seja impuro para vós. Contudo, numa fonte, uma cisterna, um poço da água continuarão impuro, mas quem tocar o cadáver ficará impuro. Então, essa água corrente, ele fala aqui que ela continuará pura, porque ela não vai reter a impureza, né? Mas os demais ficarão impuros. E aí ele vai falar que se morrer algum animal, o qual vos é permitido comer, quem tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver deve lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Desta maneira e desta forma, quem carregar o cadáver dele lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que rasteja sobre a terra será abominação. Não poderá ser comido tudo que rasteja sobre o ventre. Não torneis abominação por causa de algum animal que rasteja, nem vos contamineis, tornando-vos impuro com ele. Porque eu, Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis com nenhum animal que rasteja a terra. Este é o texto que nós vamos meditar no nosso versículo do dia, no devocional. Eu tenho colocado aqui todos os dias o link logo na descrição desse vídeo para aquele que quiser adquirir. E você também pode ter acesso a esse material assistindo os nossos vídeos rápidos que a gente tem postado também no YouTube, no Instagram, né, compartilhando o versículo do dia. Então, no caso, o Reels no Instagram e aqui o Short no YouTube. Nós compartilhamos o versículo do dia e você pode ter acesso. Aonde nós falamos neste versículo a realidade dos fatos bíblicos e uma aplicação pessoal para os nossos dias de hoje. Então, vale a pena ter esse momento a mais no seu devocional. Então, continuando aqui, esta é a lei sobre os animais e sobre as aves e tudo que seja ser vivo que se move nas águas, sobre toda criatura que rasteja na terra, para fazer separação entre o puro e o impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Então, eu quero fazer uma consideração aqui, que nós temos que pensar que eles estavam em peregrinação, estavam atravessando um deserto, não tinha asseio, não tinha nenhuma forma de congelamento de animal. Então, se aquele animal fosse carregado com algum tipo de verme, de bactéria, poderia facilmente disseminar ali uma pandemia e acabar com o povo, né? Então, Deus aqui, ele proíbe esses animais, pensando na saúde, no bem-estar, para que eles comessem aquilo que realmente era seguro e traria os nutrientes necessários para a alimentação deles, né? Uma alimentação saudável. Deus, ele é um Deus extraordinário, até nutricionista ele é. Pois bem, o Senhor disse mais a Moisés no capítulo 12: fala aos israelitas, se uma mulher der à luz e tiver menino, ficará impura por 7 dias. Ficará impura como nos dias da sua menstruação. E no 8º dia do menino, ele vai ser circuncidado, né? Que é o ritual da circuncisão que Deus instituiu lá para Abraão como uma marca para os israelitas, um selo de uma aliança. Então, ele será circuncidado no 8º dia na pele do seu prepúcio. Depois, ela passará 33 dias purificando-se do seu sangramento. Não tocará nenhuma coisa sagrada, nem entrará no santuário, até que se cumpra todos os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, ficará impura por 2 semanas.
como na sua menstruação. Depois passará 66 dias purificando-se do sangramento. Então, você percebeu que o ritual de purificação da menina, quando ela tinha uma menina, era muito maior do que o do menino. Por quê? Porque o menino, ele tinha circuncisão no 8º dia, e isso já ajudava a mãe no seu período de purificação, né? Então, completando os dias da purificação pelo seu filho e pela sua filha, ela levará ao sacerdote à entrada da tenda da revelação um cordeiro e um animal para o holocausto, um pombinho, uma rolinha, uma oferta pelo pecado. E ele oferecerá diante do Senhor e fará expiação, e será purificado o seu fluxo de sangue, né? Então, aqui o ritual em relação às mulheres, tanto no seu período menstrual, tinha o ritual de purificação, como também no pós-parto. E as leis acerca da lepra, é isso mesmo. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, lembrando que a lepra é a hanseníase, é uma doença que ainda existe nos dias de hoje, porém hoje já a medicina descobriu a cura, o controle, não é? Mas naquela época não, ela era altamente contagiosa. Hoje, por conta do medicamento que as pessoas tomam, ela não torna mais contagiosa como era naquela época, né? Então, muitas vezes, né, a família inteira pegava aquilo por contágio, por contato que se tinha. Então, diante disso, e uma pessoa com lepra, né, a lepra é uma doença terrível, ela vai perdendo os movimentos, né, a lepra vai comendo as pontas dos dedos, as mãos, né, ela vai realmente acabando com o corpo da pessoa. Então, por conta disso, Deus trouxe a lei a respeito da lepra, que era uma forma de poupar o povo e ajudar o povo no controle dessa doença que era tão terrível naquela época. E o Senhor falou a Moisés e Arão, quando uma pessoa tiver inchaço, pústula, mancha brilhante na pele do corpo, percebendo o sinal de lepra, ela será levada ao sacerdote Arão, ou ao sacerdote os seus filhos, né? Um dos sacerdotes, Eleazar e Itamar, que eram sacerdotes junto com Arão, seu pai. O sacerdote examinará a mancha de pele no corpo. Se o pelo da mancha tivesse tornado branco, a mancha parecer mais profunda que a pele, é mancha de lepra. Então, o sacerdote e os seus filhos, cabiam eles fazer essa examinação. Ao verificar isso, o sacerdote declarará a pessoa impura, mas se a mancha brilhante da sua pele for branca e não parecer mais profunda que a pele, e o pelo, se não tiver tornado branco, o sacerdote isolará essa pessoa por 7 dias, para ver se aquela mancha vai embora, não é? No 7º dia, o sacerdote examinará a sua pele. Se, na sua opinião, a mancha da pele não tiver aumentado, o sacerdote isolará ele por mais 7 dias. E depois vai se examinar mais uma vez. Se a mancha tiver escurecido sem ter espalhado a pele, o sacerdote declarará essa pessoa pura, né? E verificará que não é lepra aquilo. E a pessoa poderá lavar as suas roupas e ela estará pura. Mas se a ferida, né, a mancha, a pústula, se espalhar muito pela pele, depois que a pessoa tiver se apresentado ao sacerdote para uma purificação, voltará para apresentar-se, ele vai examiná-la e se ela tiver se espalhado na pele, o Senhor declarará essa pessoa impura, portadora esta de lepra. E quando uma pessoa tiver uma mancha de lepra, será levada ao sacerdote, que deve examinar a lepra crônica na sua pele, né? Depois, se isso não tiver diminuído nem desaparecido, ao invés disso, o inchaço branco na pele tenha se tornado, né, branco em carne viva, porque a lepra faz isso, então ela será considerada uma lepra crônica, sem cura.
E é muito triste nós vermos qual era o destino dessas pessoas com lepra. Elas viviam isoladas da comunidade. E se a lepra se espalhar muito e cobrir toda a pele da pessoa, da cabeça aos pés e por todas as partes, os olhos do sacerdote pode verificar. Este a examinará e se a lepra tiver coberto todo o corpo, declarará ela a pessoa impura, né? Mas se declarará pura a pessoa que tem a mancha, já que tudo se tornou branco e a pessoa está pura, né? Então, seria uma forma também de não ter mais contaminação, mas ficará impura no dia em que aparecer a carne viva. Nela, o sacerdote examinará a carne viva e declarará a pessoa impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e voltará a ser branca, ela voltará ao sacerdote. Ele a examinará. Se a mancha tiver se tornado branca, o sacerdote vai declarar a pura, né? Então, hoje nós vimos qual é a distinção, né? A gente tem também outra doença que não é contagiosa, né, onde a pele da pessoa ela vai ficando branca, né? Começa às vezes de um pedacinho pequeno, parte do corpo e ele vai se espalhando pelo corpo. Então, o sacerdote precisaria fazer a distinção dessas duas doenças, né? Que começam de uma forma praticamente igual. Então, o sacerdote era a pessoa capacitada para fazer isso. Então, nós vamos ver quando, inclusive, a pessoa tinha queimadura, ela precisava se apresentar ao sacerdote. Por quê? A pele queimada, queimadura, ela faz uma ferida. E essa ferida, para sofrer uma infecção e pegar uma outra bactéria, isso era muito mais fácil, né? Então, o sacerdote, ele tinha esse olhar médico, esse olhar clínico sobre a vida das pessoas, né? E ele examinava a ferida, inclusive a sarna, que é aquela coceira que coça, 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 até ficar, né, a pele, às vezes, virar um machucado, tamanha é o desespero da pessoa ao coçar. Isso também era analisado pelo sacerdote, né, para ver se era alguma coisa simples, uma alergia simples, ou se era alguma bactéria mais profunda, né? Se nela não houver pelo amarelo, nem a sarna parecer mais profunda, né? A pessoa poderia rapar aquele pelo ali e ela ficava sobre a observação do sacerdote para ver se aquilo ia se proliferar ou não. Então, nós temos todo esse cuidado que é declarado aqui, né? Sobre esta questão da mancha da pele e também de outros tipos de doenças que davam na pele e que precisavam ser analisadas pelo sacerdote. Então, ele tinha essa visão de um médico, né? Capítulo 14, a lei acerca da purificação do leproso, né? Então, tinha alguns que conseguiam ter a cura, né? Era às vezes uma infecção que se proliferava, e eles conseguiam sim, através até de ungüentos, eu acredito que eles faziam naquela época, né, a medicina através da natureza, então eles conseguiam ali reverter aquele quadro. Nesse caso, né, ele fazia o ritual da purificação. Esta é a lei sobre a purificação do leproso. Ele será levado ao sacerdote e sairá do acampamento e o examinará. Por quê? Porque nesse período de observação ele ficava fora do arraial, né? Tinha ali habitações onde recebia esse pessoal que eles viviam separadamente da comunidade. Daí, né, a questão da contaminação para se evitar. Pegará uma ave viva e a madeira de cedro, carmesim, isopor, e lhe molhará juntamente com a ave no sangue, a ave será sacrificada sobre água corrente, né?
e aspergirá 7 vezes aquele a que vai ser purificado da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave viva em campo aberto. O que está sendo purificado lavará sua roupa, raspará todo o pelo e se lavará em água. E assim estará puro. E aí ele pode voltar para o convívio da comunidade, né? No 8º dia também, no 7º dia, raspará todo o pelo, o cabelo da cabeça, a barba, a sobrancelha, todo o pelo. Também lavará suas roupas, se banhará, né? Assim estará puro. E no 8º dia, pegará os 2 cordeiros sem defeito e uma ovelha sem defeito, 3 décimos de eifa, né? E aí o sacerdote ele fará a purificação apresentando ele purificado diante do Senhor com a sua oferta na entrada da tenda da revelação. E sacrificará o cordeiro no lugar onde sacrifica a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo, porque tanto a oferta pelo pecado quanto a oferta pela culpa pertence ao sacerdote e é uma porção santíssima. Então o sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e o porá na ponta da orelha direita e do polegar da mão direita e do polegar do pé direito, aquele que está sendo purificado, né? Então, todo um ritual aqui a respeito da purificação. Nós temos também a lei acerca da lepra numa casa, né? Então, hoje, lendo isso, eu acredito que era mofo, né? Porque você já percebeu, quando uma parede às vezes está mofada, ela começa com aquelas manchas brancas, né, esbranquiçadas, justamente como traz a descrição do texto bíblico. Preste atenção. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou como propriedade, e eu puser lepra em alguma casa da terra que tereis como propriedade, o dono da casa virá e informará o sacerdote, dizendo: parece que há mancha de lepra na minha casa. O sacerdote ordenará que a desocupe a casa, antes que entre e examine a mancha, para que não se torne impuro tudo o que houver na casa. Depois o sacerdote entrará e examinará a casa. Ele examinará a mancha e, se ela estiver nas paredes da casa em cavidades verdes ou vermelhas e estas parecerem muitas profundas na superfície, o sacerdote mandará fechá-la por 7 dias. Quando sair no 7º dia, o sacerdote voltará e examinará, né? E se a mancha tivesse espalhado na parede da casa, o sacerdote mandará arrancar a pedra onde a mancha estiver e mandará jogá-la fora da cidade, num lugar impuro. E fará raspar a casa toda por dentro. E o pó que tiver raspado deverá ser jogado fora da cidade, num lugar impuro. E depois as outras pedras serão separadas, colocadas no lugar da primeira, e a casa ficará rebocada com outra argamassa, né? Então, ambientes contaminados, a palavra que fala, né? Principalmente porque, imagine, né? Uma infecção generalizada no meio do povo, né? Um surto. Hoje nós convivemos muito, né? HN1 e HN2, HN5, né? Essas epidemias que a gente tem vivenciado nos dias de hoje, a dengue, por exemplo, temos também a chikungunya, tantas outras que vai aparecendo, né? E nós sabemos que isso exterminaria o povo, já que eles não haviam, né, recursos, nem mesmo de água potável em tanta abundância. Então, era necessário, sim, alguns cuidados, algumas precauções devido ao ambiente de deserto que eles estavam atravessando. Mas quando o sacerdote voltar e entrar na casa e a examinar, tiver sido rebocada, vai declarar ela como
pura, porque a lepra desapareceu. Então, hoje nós temos muito mais noção, né, daquilo que é infeccioso, daquilo que se contamina. Naquela época, não. Então, quando viam essas manchas na casa, declarava que a casa estava leprosa, né? Como acontecia com as pessoas, e era necessário fazer todo um cuidado. Algumas dava para purificar, outras você vai ver que eram simplesmente derrubadas, né? Quando não podia substituir um tijolo, aquilo se proliferava pela casa inteira. E aí nós vamos ver a impureza do homem e da mulher, isso mesmo, no capítulo 15, nós vamos ter essa impureza do homem e da mulher. E nós vamos ver isso amanhã, né, no nosso devocional de amanhã, nós vamos ver com maiores detalhes. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.